Eu quero dar uma breve palavra rápida com vocês, porque eu quero começar a preparar o coração de vocês para algo que Deus tem falado para nós esse ano. Pega o seu lugar de anotação, o seu caderno, a sua Bíblia, e eu quero dar 3 dicas rápidas a respeito de um assunto muito importante. Eu vou dar várias palavras esse ano a respeito desse mesmo tema, e cada uma vai falar o nosso coração de uma maneira diferente. Então eu peço para vocês abrirem a mente de vocês e abrirem o coração. Olha só, quando eu olho para vocês, eu vejo vocês tendo um privilégio, uma oportunidade, que eu e a grande maioria dos líderes não tiveram. Que quando éramos adolescentes da idade de vocês, nós não tínhamos uma programação, uma igreja para participar ou frequentar como vocês têm. Não só uma igreja. Às vezes, os que frequentavam igreja quando tinham a idade de vocês, como eu, não tinham um trabalho de adolescentes como vocês têm. Quando eu falo trabalho de adolescentes, caramba, uma programação separada, um dia separado, para ter uma palavra sobre que seja numa linguagem para os adolescentes, para a realidade dos adolescentes, ter GA, ter dinâmica, ter brincadeira. Eu não tive nada disso. E eu quero transmitir uma palavra para vocês hoje sobre evangelizar. Aprendendo com uma adolescente. E por que eu quero compartilhar isso com vocês? Porque eu tenho sentido no meu coração que Deus esse ano está querendo ganhar muitos adolescentes nessa cidade para Jesus, através de vocês. Eu creio que Deus está querendo levantar uma geração, que são vocês mesmos, de adolescentes que vão impactar o seu grupo de amigos, a sua sala de aula, os seus relacionamentos, o seu condomínio, a sua rua, o seu prédio. Porque Deus quer levantar você como um evangelizador, como alguém que transmite a verdade e a luz de Deus para as pessoas com quem tem contato. Eu quero contar uma pequena história. Quando eu tinha a idade de vocês, eu não tive a oportunidade de crescer numa igreja como é a nossa. Não que seja melhor ou pior, não se trata disso, que Deus estava lá ou não estava, não é isso. Se trata de que, quando eu tinha a idade de vocês, o tipo da minha igreja era uma igreja mais voltada para as coisas dos adultos. E não tinha nada para adolescente praticamente. Tinha um pequeno estudo bíblico no domingo de manhã, tinha meia dúzia de adolescentes, um com tatu aqui, outro dormindo, outro com ramela, e a coitada da prof lá, tentando falar alguma coisa, e a gente não prestando atenção em nada. E não era atrativo, como o que vocês têm aqui hoje, um lugar, uma palavra, um dia específico, com uma programação, com brincadeira, com GA, com líderes, com lanche. Não tinha nada disso, de acampamento de adolescente. E quando eu tinha a idade de vocês, o meu sonho era que minha igreja tivesse essas coisas, porque eu não curtia. Sabe o que aconteceu comigo? Com 12, 13 anos de idade, eu comecei a desviar. Na verdade, eu nunca fui cristão, eu era só um filho de crente. Um filho de cristão, mas eu mesmo, eu não entendia nada da palavra de Deus e nem me alegrava, nem me animava pensar em igreja, culto, essas coisas. E eu ia lá, gostava de tocar bateria, fazia o meu som, não via a hora de ir lá na igreja para ficar tocando bateria e tal. Tinha uns amigos que a gente jogava bola, a gente curtia, saía, fazia alguma coisa, andava de bicicleta. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu comecei a criar asinha. E na minha escola eu comecei a ter uns relacionamentos de amigos que não estavam nem aí para as coisas de Deus. Com 12, 13, 14, até os meus 15 anos de idade, eu comecei a viver uma amizade do mundo. Amigos que me influenciaram para o pior, para falar palavrão, para ver besteira, para ver um monte de coisa que não agrada a Deus, influência para ficar, para sair em festinha, para ir escondido na casa dos pais, não sei o que lá, e um monte de coisa que não é o momento aqui para eu compartilhar. Talvez um dia eu compartilhe com mais
clareza e detalhes. Mas meu coração estava sendo tomado pelo mundo, pelas coisas do mundo. Eu estava vivendo o mundo e tudo que ele poderia oferecer. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu e meus amigos matamos aula, e um deles foi a primeira vez que a gente tomou bebida alcoólica. E a gente matou a aula, e a gente foi comprar vodka com refrigerante para conseguir tomar. E eu lembro que naquela época, por mais que eu estava curtindo aquilo, e eu estava dando risada, e eu estava com os meus amigos, no meu coração algo me incomodava muito. Porque eu olhava uma falsa alegria, todo mundo tendo que se esforçar para tentar parecer alguma coisa que na verdade não era. E eu lembro que também nessa idade, eu fui para as primeiras festinhas sozinho. Falava para o meu pai que eu ia posar na casa de um amigo, mas na verdade tinham bolado uma festinha na casa de outro amigo, onde ia ter música, som e mais um monte de coisa. E aí eu comecei a sair sozinho, a mentir para os meus pais. E eu vivendo aquela vida dupla, de ir na igreja, mas fazendo um monte de coisa fora. E eu não tinha Deus no meu coração, não tinha temor nenhum de Deus. Eu ia na igreja e para mim era entrar e sair, e tudo que falavam aqui era baboseira, e eu não entendia nada disso. Só que alguma coisinha no fundo do meu coração me incomodava. No fundinho, quando eu estava lá na baladinha, quando eu estava lá no churrasquinho, quando eu estava lá na festinha, no fundinho alguma coisa me incomodava, de que aquilo não era para mim. Alguma coisa falava no meu coração, não sei porquê. E eu não entendia o porquê que às vezes alguns amigos meus faziam com tanta tranquilidade algumas coisas e eu ainda resistia. Aí eu falava, tá bom, vamos. Só que algo aconteceu. Quando eu tinha 15 anos de idade, a gente mudou a minha sala por 4 anos, a minha turma por 4 anos seguidos, ficou no mesmo corredor assim no Colégio Eleodoro. E teve um ano que mudou de corredor, de pavilhão. E a nossa sala mudou toda, e surgiram pessoas novas, e havia uma turma do lado onde eu tinha vários amigos da outra turma. E sempre quando terminava o intervalo, como as turmas dividiram, eu saía da minha sala e já ia direto para a sala dos meus amigos. Porque, sabe quando o grupo divide e vai para outra sala? Aí vocês não vêem a hora de terminar o intervalo para ir se encontrar, e era assim. E num desses intervalos, eu conheci um grupo de amigos que a gente começou a andar junto. Tinha uns meninos e umas meninas. E uma dessas meninas descobriu que eu era crente. Pelo menos ia na igreja de crente, né? E ela descobriu porque alguém falou que meu pai era pastor. Quando ela descobriu que meu pai era pastor, ela grudou em mim. Ela falou, nossa, que legal, você ama Jesus igual eu. Eu, what? Né? Eu fiquei assim com vergonha. Fala baixo. Eu fiquei constrangido, porque ela falou alto no meio de todo mundo. Eu fiquei morrendo de vergonha, dava vontade de dar um chute na cara dela. Porque, que tipo, vem ficar humilhando na frente dos outros. E para mim era uma humilhação falar sobre ser crente, sobre ser cristão. Eu achei aquilo terrível. E ela invocou comigo e falou, nossa, que legal. Olha, qual é o lugar da Bíblia que você mais gosta? Eu falei, quê? Eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu sabia as histórias bíblicas porque me contavam, mas eu nunca tinha parado para ler a Bíblia. Eu odiava aquilo e eu achava tudo aquilo um saco. Mas aquela me invocou. Chegava uma hora assim que terminava o intervalo e eu aparecia no corredor, ela já aparecia, e já queria vir conversar. E queria falar das músicas, dos louvores, da Hillsong United, e eu não conhecia nada disso. E ela queria me apresentar, e falou, nossa, você curte? E eu falei, ai, que saco, cara, essa crente. E eu era crente, né? Só que aquilo me incomodou muito, porque ela tinha algo que ninguém tinha na escola. Ela tinha algo de Deus, que eu descobri depois. Ela conseguia ter relacionamento com a maioria das pessoas, ela era amável, as pessoas gostavam dela, não precisava se esforçar, mas ao mesmo tempo ela não agradava os outros, não queria agradar com o seu jeito, não queria usar as roupas que todo mundo usava, não queria falar o que todo mundo falava, não queria fazer o que todo mundo fazia, e aquilo começou a me incomodar, porque eu vivi uma vida de aparência. Eu vivi uma vida para tentar me encaixar como os meus amigos eram. Eu queria ter a roupa que meus amigos tinham. Eu queria ter o calçado que meus amigos tinham. E ela não estava nem aí. Ela cagava e andava para o que os outros faziam.
Ela vivia a vida dela, e era autêntica, e eu comecei a ficar incomodado com tudo aquilo. E ela começou a falar muito de Deus para mim. Olha, nossa, eu vou no meu quarto e a gente se encontra, eu e Jesus. Eu falei, Jesus aparece no teu quarto? Eu falei assim, eu amo. Não que aparece, mas eu sinto a presença dele, porque quando a gente está orando, e aí eu choro, eu fico horas. Daí eu falei, quê? Eu nunca tinha ouvido um adolescente falar sobre isso. Aquilo bugou minha cabeça. Eu falei, não pode ser real. Uma coisa aconteceu, eu comecei, sem querer, sem eu saber, naquela época, mas na minha mente, no meu coração, eu comecei a orar, sem saber, porque eu comecei a perguntar, Deus, será que é real o que ela está falando? Será que o Senhor existe mesmo desse jeito? Será que o Senhor tem esse negócio que ela chama de relacionamento? Até que, de tanta conversa, eu comecei a ficar incomodado. Mas o que me incomodou mesmo é quando ela disse que o que ela mais amava em Jesus, que Ele aceitava como ela era, e não como a gente gostaria de ser. E aquilo me chocou, sabe por quê? Porque eu vivi uma vida buscando agradar as pessoas. Eu vivi uma vida de aparência, querendo ser legal para os meus amigos, querendo me encaixar. Quem entende o que eu quero dizer aqui? E quando ela falou, olha, o mais legal de Jesus é que Ele te aceita como você é, e Ele quer um relacionamento como você é, sem precisar fingir ser algo que você não é. E aquilo me incomodou. E eu falei, eu quero esse Jesus. Eu comecei a falar no meu coração, eu quero isso para a minha vida. E sabe o que me impactou? Que a minha conversão foi fruto desse testemunho. Porque de tanto eu começar a ficar incomodado, teve uma hora que eu orei a Deus, e foi um dia depois do meu estágio, indo a pé para casa, comecei a orar a Deus, sem saber que eu estava orando pela primeira vez de verdade, e quando eu cheguei em casa, eu me tranquei no meu quarto e fiz a minha primeira oração sincera ao Senhor. Eu entreguei minha vida a Ele. Falei, Deus, eu quero o que ela tem, se o Senhor é real, eu quero que o Senhor fale comigo também. E é aqui no meu quarto, eu comecei a buscar a Deus, minha vida foi totalmente impactada, eu nunca fui mais o mesmo, nunca mais. A partir daquele momento, entreguei minha vida ao Senhor, foi lá que Deus confirmou meu chamado, foi lá que Deus falou que eu serviria Ele para o resto da vida, quando eu tinha 15 anos. Foi lá que eu entreguei o meu futuro, foi lá que eu tomei a decisão de nunca ficar com uma menina, e eu, desde que eu me converti, eu só namorei a Maiara, 3 anos depois de entregar minha vida a Jesus, e a Maiara foi a minha namorada e foi a minha esposa, porque tudo mudou na minha vida, eu entendi o Evangelho, e Deus entrou na minha vida, e Ele transformou meu coração. Mas deixa eu te explicar o porquê. Porque alguém teve a coragem, a atitude e a ousadia de Deus de falar de Jesus para mim. Foi por causa disso. Porque alguém olhou na minha cara e falou, olha, Jesus pode transformar a sua vida, Jesus quer ter um relacionamento com você, e Ele é real, por mais que você não sinta, por mais que você não entenda, por mais que você não acredite, Ele é real, Ele é verdadeiro, e isso mudou a minha vida. E eu quero que vocês entendam uma coisa, eu só estou aqui hoje pregando para vocês, porque um dia alguém falou isso para mim, porque alguém teve a coragem de me confrontar e de apresentar a verdade. 14 anos se passaram. E a atitude de uma pessoa transformou a minha vida. Foi o canal de Deus para transformar a minha vida. A palavra de Deus apresenta uma história em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Você pode ler em casa. A história é que um oficial, um cara muito importante, fica doente. E ele tem lepra. E essa lepra, esse cara, que é o chamado Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ele pega a lepra, e essa lepra tomou a vida dele, o corpo dele, e a lepra, entendam aqui adolescentes, a lepra naquela época, tinha um sinal, representava algo muito sério, era mais do que uma doença física, a lepra se tornava, de certa forma, uma doença social, porque quem tinha lepra,
as pessoas os discriminavam, as pessoas os excluíam. Quem tinha lepra não podia ficar no mesmo grupo que os outros, não podia comer com os outros, não podia sentar com os outros. Então a lepra, mais do que ser um problema físico, era um problema social. Mas acima de tudo, a lepra era um problema espiritual naquela época. Por quê? Porque quem era leproso, por exemplo, na lei de Moisés, não podia adorar o Senhor. Então se tornava um símbolo também de alguém que tinha um problema espiritual. A lepra aqui, gente, é o pecado na vida das pessoas. É o símbolo da lepra, é as pessoas que estão indo para o inferno, porque têm um coração totalmente dominado pela carne, porque não foram convertidas, porque elas são machucadas e feridas espiritualmente. A lepra simboliza o mundo perdido, as pessoas que não têm Deus. Quem está entendendo aqui? Levanta a mão, fala eu. A lepra simboliza aquele que está perdido, aquele que não tem Deus. Eu era um leproso. Eu, até os meus 15 anos de idade, eu era um leproso. Aí o que acontece? Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, essa menina disse à sua senhora, a esposa de Naamã: se o meu senhor, ou seja, se Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita lhe dissera. Se você não conhece essa história, eu vou resumir ela agora para acabar. Naamã ouviu o que essa menina disse. Caramba, tem um cara lá em Israel que poderia me curar da lepra. O que ele fez? Pegou alguns amigos, pegou alguns serviçais, colocou dinheiro na carruagem e fez uma viagem até Israel. Foi lá e procurou e se encontrou com esse homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu deu uma ordem para esse cara mergulhar 7 vezes no rio. E Naamã foi e acreditou nesse homem e mergulhou 7 vezes no rio. Quando ele dá o 7º mergulho, ele olha para o seu corpo e está totalmente curado. Ele sai de lá, honrando e louvando ao Senhor, e dizendo: a partir de hoje eu só adoro a esse Deus de Israel. A história de Naamã é a história da conversão de uma pessoa. A história de Naamã é a história de alguém que era leproso, acreditou na palavra de Deus, obedeceu a Jesus e foi curado da lepra. O que aconteceu comigo está simbolizado na história de Naamã. O que aconteceu com qualquer um de vocês que entregaram a sua vida a Jesus está simbolizado na vida de Naamã. Mas qual é o segredo desse momento aqui, dessa palavra? O grande segredo dessa palavra. Tudo isso aconteceu por causa de uma menina. Fala comigo, uma menina. Tudo isso aconteceu por causa de uma menina. Os teólogos acreditam que essa menina, pelos relatos da Idade Média de escravidão que era tomada naquela época, que muitas delas, às vezes, eram pegas para serem escravas sexuais, outras apenas para servir na casa. Então elas teriam entre 10, 11 anos até 15 no máximo. A idade de vocês. Uma menina mudou a história da vida de uma pessoa. Por causa de 3 coisas. E essas 3 coisas eu quero te dizer, olha, se você acredita que Deus pode usar a sua vida para mudar a vida de outras pessoas, inclusive, preste atenção aqui, todo Novatins, alguns de vocês dizem que estão sofrendo porque na família de vocês têm passado por problemas, fruto do fato de seus pais, sua mãe, seu tio ou com quem você mora, não tem Deus na sua vida, não tem Deus no seu coração. São pessoas leprosas. Talvez essa mensagem não é somente para você levar Jesus para os seus amigos da escola, para as pessoas do seu prédio, para os seus amigos de condomínio. Talvez essa mensagem é para vocês levarem Jesus para a sua família. Mas para que isso aconteça, você precisa entender que essa menina tinha 3 coisas na vida dela que fez com que isso acontecesse. Primeiro, ela tinha compaixão. Sabe o que é compaixão? É você sentir a dor do outro. Ter compaixão é você olhar o que o outro passa e sentir dor por isso.
Sabe que eu e a Mayara reparamos essa semana, enquanto a gente estava num semáforo aqui, cruzando a Avenida Brasil? Tinha um homem que eu senti no meu coração que claramente ele tem um problema espiritual grave. Porque ele era mais do que um louco da rua, ou um bêbado da rua. Ele estava de quatro assim, sem camisa, todo rasgado, o corpo um pouco machucado parecia, com uma calça toda suja, jeans rasgada, estava fresquinho, ele sem camisa, e ele estava urrando no meio da Avenida Brasil. E eu senti claramente uma pessoa perturbada espiritualmente. Eu não sei se ela tem problema mental ou algum tipo de... Mas claramente eu vi aquela cena e imaginei os endemoniados que Jesus encontrava. Uma pessoa totalmente carente de Deus. A Mayara me falou uma coisa que tocou muito meu coração, porque é a verdade. Ela falou: Rona, as pessoas têm mais dó de cachorrinho na rua do que uma pessoa como aquela agora. Eu vejo um monte de teen caindo nessa cultura, sabe, dos dog, dos animaizinhos de rua, que tudo bem, não tem problema nenhum, de cuidados, sabe, levar um animalzinho. Esses dias, no Fantástico, passou uma matéria, assim, um pouco antes do futebol, a principal matéria, e está passando uma série sobre cuidados de animais, é ou não é? Alguém viu? E estão dando uma supervalorização. Eu não estou dizendo que não é um problema, até urbano, enfim, mas tem gente. Eu trabalhava com uma pessoa que quando ela via um cachorro de rua passar na porta da empresa, ela chorava. Mas um dia um mendigo passou e entrou na empresa para pedir água para tomar, e a menina expulsou o cara de dentro da empresa. Porque a gente tem mais dó de bicho do que de gente. Se aqui uma pessoa tiver com vontade de comer, você se protege, guarda o seu celular, você fica com medo, porque acha que vai te roubar, porque é um louco lunático. Se um cachorrinho todo sarnento, cheio de pulga, vier, você abraça ele até dar beijinho na boca. Quem já viu gente que faz isso? Sério, gente. A gente tem mais nojo de gente do que de bicho. Sabe o que falta no nosso coração? Compaixão. Olha, se quando você vê uma pessoa com problemas e você não sente nada, tem algo de errado no seu coração, cara. Se você vê um casal se separando e aquilo não te incomoda, se você vê os pais do seu amigo brigando e você não se incomoda, se você vê uma pessoa passando fome e isso não te incomoda, se você vê o seu amigo com depressão, isso não te incomoda, se você soube de um cara na escola que tentou se matar e você dá risada e fica zoando ele, e isso não te incomoda, você tem algum problema no seu coração. Está faltando compaixão. Sabe o que é compaixão? Deixa eu explicar o que é compaixão. Compaixão, o significado da palavra compaixão é: paixão vem de padecer, com é junto, ou seja, padecer é sofrer, ter compaixão é sofrer junto com o outro, é aquele sentimento que faz você olhar para o problema do outro e falar: cara, se eu pudesse tirar isso com a mão, eu tiraria. O que essa menina teve pelo seu Senhor foi compaixão. Quando ela olhou ele com o corpo todo ferido, ela falou: olha só, se você pudesse ser curado, se tivesse alguma forma de eu te ajudar. É isso que ela sentia no coração. O que você sente quando você olha para os seus amigos na escola, que não tem Jesus? Mano, nada, eu até curto, eu queria ser igual a eles. Você tem algum problema. Se você não sente a dor do perdido, se você não se incomoda, tem alguma coisa errada com a gente. A primeira coisa que ela teve foi compaixão. Se você olha para a sua família, para a sua mãe, que você só chama ela de maluca, ou para o seu pai, que você chama ele de obstinado, e você não sente incômodo nenhum, e você não sente compaixão deles, tem algo de errado com você. A segunda coisa que ela teve foi a atitude. Rona, mas eu fico com muita dó. Ai, meu coração se parte. Mas não faz nada. Ai, Rona, eu passo na rua, eu vejo um mendigo. Ai, quando meu amigo conta que a mãe dele vai se separar, eu fico com tanta dó. A pergunta não é o que você sente somente, é o que você faz. Ela deu algum jeito. Ela sabia que talvez se fosse falar direto com Naamã, ele poderia ficar bravo. O que ela fez? Falou com a mulher de Naamã. Alguma coisa ela fez, ela tomou uma atitude.
O que é que você faz com a verdade que você tem dentro do seu coração? O que é que você faz com a dor do outro? O que é que você faz com o fato dos seus amigos estarem indo para o inferno? Nada. Eu estou assistindo, Rona, curtindo eles descendo de tobogã para o inferno. O que é que você faz? A tua atitude determina o teu real sentimento. É isso. Então a tua atitude para quê? Para ter coragem de falar de Jesus para o outro. Olha, deixa eu te contar um segredo que mudou a minha vida. Eu achava que para evangelizar eu precisava conhecer muito a Bíblia para convencer as pessoas. Eu achava que para evangelizar eu precisava saber a origem do universo, se existe vida extraterrestre, se Deus realmente criou Adão e Eva. Eu achava, cadê o Gabriel? O Gabriel me fez um paradoxo hoje. Se Deus é todo poderoso, Ele poderia criar uma pedra mais pesada que Ele não pudesse levantar. Eu achava que eu teria que saber todas as respostas. Isso é verdade? Não! Sabe por quê? Porque Deus não nos chamou para ser convencedores de pessoas. Ele nos chamou para ser testemunhas. Isso é muito diferente. Deixa eu explicar a diferença de convencedor para testemunha. Convencedor é o que o advogado tem que fazer no júri, tem que ficar defendendo. Não, o meu cliente não matou, o meu cliente não fez nada disso, porque olha, ele não estava naquele lugar, porque a arma não tinha as digitais. Não, isso é função do advogado. Deus não te chamou para ser advogado dele, ele não precisa de advogado. Fala comigo, Deus não precisa. Fala de novo, Deus não precisa de advogado. Deus não precisa que você manje de toda a Bíblia, de que você entenda as origens do universo, da galáxia, daquilo. Ele não está nem aí com isso, pode deixar que Ele resolve isso. Deus nos chamou para ser testemunha. O que a testemunha faz? O juiz pergunta. O juiz pergunta para uma testemunha: fulano matou ciclano? Não. O que a testemunha faz? Ela fala, olha, se matou ou não matou, eu não sei. Só sei que no dia tal, a hora tal, eu estava passando pela rua, ouvi um barulho que parecia de um tiro, e imediatamente, pela porta em que eu estava passando a calçada, saiu correndo o ciclano. O que a testemunha faz? Ela fala do que viu, ouviu ou sentiu. Alguém está entendendo o que eu quero dizer? Deus não te chamou para convencer as pessoas de que Ele existe, de que Ele é vivo, de que Ele é real, de que Jesus morreu na... Deus te chamou para falar o seguinte: olha, eu entreguei minha vida para Jesus, e depois que eu entreguei minha vida para Jesus, Ele tem transformado meu caráter, Ele tem transformado meu temperamento, Ele tem mudado a minha fé, Ele tem feito eu ser mais feliz, Ele tem feito eu mudar a minha expectativa. Ah, mas e quantos anos tem a terra? E os dinossauros? Cara, não sei, só sei que, olha, eu chego em casa, eu abro minha Bíblia, eu oro a Deus, Ele tem transformado meu caráter, eu tenho sentido a alegria de falar de Deus para as pessoas, e se você quer mudar de vida, receba Jesus no seu coração, e você vai ser... Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? Quantos estão aprendendo a evangelizar aqui? Amém? Isso é evangelizar, é ter a atitude de falar, cara, Jesus vai mudar a sua vida, se você viver o que eu estou vivendo. Ah, mas me convença. Não, então... não vou te convencer, eu posso te falar daquilo que eu estou vivendo. O maior exemplo de evangelismo que eu já encontrei na Bíblia é o cego que foi curado por Jesus. Quando ele foi curado, ele ficou malucão, e ele saiu contando para todo mundo. Aí os religiosos chegaram para ele e falaram: você acha que aquele que te curou é de Deus ou é do demônio? Porque ele fez uma cura no sábado. E aí fizeram uma pergunta teológica para ele. O cego, quê? Eu não sei se é Jesus, se é do diabo, eu não sei de nada. Eu só sei que antes eu era cego, agora eu vejo. Tum. Largou o microfone e saiu. Sabe? É isso. O que é que Jesus tem feito na sua vida que você pode dividir para os outros? É isso. Evangelizar é isso. Mas por último, não tem como você falar daquilo que você não é convicto. Sabe o que é convicção? Certeza. Ah, Ana, mas eu tenho muitas dúvidas. Você tem dúvida do que Jesus fez na sua vida? Eu não estou perguntando se você tem dúvidas da Bíblia, se você tem dúvidas do universo, se você tem dúvidas da existência, dos átomos, das moléculas, dos buracos negros e dos extraterrestres. Eu estou te perguntando, você tem dúvida do que Jesus fez na sua vida? Se você não sabe, é porque você não tem ainda.
E aí eu te preciso te falar, você precisa aceitar Jesus no seu coração, você precisa entregar sua vida a Ele, render o seu coração a Ele, crer que Ele morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, entregar seu coração a Ele, entender que não é pelos seus méritos, não é pelo seu esforço, não é pela sua oração, pela sua dedicação, é por aquilo que Ele fez na cruz, é pelo fato dEle ter morrido no seu lugar, é que você é salvo. Ele morreu por você e por um bandido. Se você é bonzinho ou se você é mau, nada importa para Deus. Quando Ele olha para você, Ele olha para o que Jesus fez, e por causa do que Jesus fez, é que você é salvo. E quando você entrega a sua vida a Jesus, você não está falando, Deus me aceita porque eu sou um cara bom. Você está falando, Deus me aceita porque Jesus pagou o meu preço. E eu creio que Jesus é o Filho de Deus e eu quero viver minha vida igual a Ele. Eu vou seguir a sua palavra. Isso é entregar a sua vida a Jesus. A Bíblia diz que quando você faz isso de maneira sincera, real e verdadeira, o Espírito Santo entra no seu coração e Ele começa a transformar a sua vida. E algo que você não entende e algo que você nem imagina como pode estar acontecendo, começa a acontecer na sua vida, no seu coração, na sua mente. Algo começa a mudar, você começa a ouvir o que você não via, você começa a sentir o que você não sentia, você começa a falar daquilo que você não falava, e você fala, caramba, de onde está surgindo tudo isso? Te dá uma vontade de orar, te dá uma vontade de falar da Bíblia, te dá uma vontade de ser amigo de gente boa, te dá vontade de falar de Jesus para os outros. Isso é o que o Espírito Santo faz quando você entrega a sua vida a Ele. E você passa a falar de uma convicção que está aqui dentro, que ninguém rouba de você. Você começa a falar, cara, eu não sei, mas um dia eu fui no Nova Teens, o pastor falou de Jesus, e eu falei, eu quero viver essa verdade, eu quero Deus na minha vida, e eu quero viver isso. E a partir desse momento o Espírito Santo começa a moldar e transformar a sua vida. O que era pecado e você achava mole de fazer, começa a ficar ruim. Aquilo que você curtia, que não agradava a Deus, começa a te incomodar. As músicas que você ouvia, começa a falar, cara, essa tá pesado, isso aqui não é legal. O papo dos amigos sobre besteira começa a ficar sem graça. E você começa a perceber que existe algo mais verdadeiro e real no seu coração. Quem entende o que eu estou falando aqui, amém? Isso é convicção. Convicção é ter a certeza que Jesus é o melhor caminho. É não ter dúvida disso. Quando você tem compaixão, atitude e convicção, você pode transformar a vida de uma pessoa. Quantos querem ser usados por Deus para transformar a vida das pessoas ao seu redor? Fica de pé, eu quero orar com você. Uma oração muito importante. Esse ano, Deus falou comigo que Ele vai usar a vida de vocês para transformar essa cidade, os seus colégios. Ele vai transformar a vida e os relacionamentos que vocês têm. Fique de pé, eu quero orar com vocês. Deus vai usar a sua vida para transformar a vida de outras pessoas. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Eu senti no meu coração agora. Eu não sei porquê, eu nem sei. Eu olho os teens e eu já começo a confundir todo mundo. Tem alguns novos, eu não sei quem é novo que está chegando na igreja. Mas eu preciso dizer para você. Todos nascemos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz o seguinte: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todo ser humano é espiritualmente leproso. Todo ser humano. Você que está aqui hoje, todos nascemos na podridão do pecado. E só há uma forma de ser livre disso. Só há uma forma de ser livre do destino eterno no inferno. Acredite você ou não, você tem duas opções: acreditar agora ou pagar para ver. Todos os seres humanos são pecadores. E só há uma forma de se livrar disso. É reconhecer que nada do que você faz pode te livrar. Mas é o que Jesus fez. O que é que Jesus fez? Jesus é o Filho de Deus que veio a essa terra, viveu como nós, curou, amou, ajudou e ensinou. Mas no final da sua vida, Ele entregou a sua própria vida para morrer na cruz, pelo meu e pelo seu pecado. E por causa do que Jesus fez há 2000 anos atrás, Deus, quando olha para o seu pecado, Ele olha para o preço que Jesus já pagou. Imagina uma dívida eterna que você jamais poderia pagar. Alguém vem e paga no seu lugar. É isso que Jesus fez. Para você ser salvo, para você ter Jesus na sua vida, não existe uma outra forma a não ser crer nisso que eu estou te dizendo
e fazer uma oração de entrega dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida para que o Senhor seja não somente o meu Salvador, mas o Senhor. E eu preciso dizer para vocês, adolescentes, se você nunca fez isso na sua vida, se você nunca tomou essa decisão, se você nunca fez uma oração de entrega dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, e eu entrego o meu coração. Se você nunca fez isso, você precisa fazer, porque se você hoje morrer, o teu destino é a eternidade longe da presença de Deus, é a eternidade no inferno. Você tem duas escolhas: crer nessa mensagem ou rejeitar essa mensagem. Você pode crer no que eu estou te dizendo, ou você pode falar: eu acho que é só uma história. Mas o Espírito Santo tocou seu coração quando eu estava falando hoje aqui, de que você precisa entregar sua vida a Ele. Você que nunca fez isso. Por isso que eu queria pedir para todos os adolescentes aqui agora, todos, fechem os olhos aqui agora. Você que é novo, você que está chegando, você que está há muito tempo. Porque talvez tem gente aqui que nasceu na igreja, como eu tinha nascido na igreja, ou frequentado há muito tempo, mas nunca tive Jesus na minha vida. Se você entendeu que você precisa pela primeira vez, de uma maneira séria e sincera, entregar sua vida a Jesus, se você quer ser um filho de Deus, abrir mão do seu orgulho, eu quero que você repita essa oração comigo, e isso é individual, ninguém pode fazer isso por você, só você pode fazer isso. Ora comigo: Senhor Jesus, eu sou pecador, mas eu não quero ficar assim para toda a eternidade. Eu acredito que Jesus morreu pelo meu pecado para pagar uma dívida que era minha. Repete aí aonde você está, com voz audível, todo mundo. Por isso, Senhor, eu entrego a minha vida e o meu coração para ser seu. Eu sou pecador, mas o Senhor pode mudar o meu coração. Entra na minha vida, transforma o meu caráter, renova o meu espírito e me dá uma eternidade ao seu lado, para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Fique com os olhos fechados. Eu quero falar aqui para algumas pessoas apenas. Se você pela primeira vez entregou sua vida a Ele hoje, se você fez essa oração sincera pela primeira vez, entendendo o que eu acabei de pregar, entendendo que você é alguém que merece e precisa de salvação, e você entregou sua vida a Jesus através dessa oração, a Bíblia diz que aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me rejeitarem diante dos homens, eu rejeitarei diante do Pai. A tua oração precisa de sinceridade e de fé. E aqueles que têm fé não têm vergonha de demonstrar isso. Por isso que, como um sinal de que você entregou sua vida a Ele pela primeira vez, aí no seu lugar, porque eu quero orar por você, levanta sua mão bem alta assim, onde você está. Pela primeira vez você entregou sua vida a Jesus, de verdade. Fica com sua mão levantada e eu quero orar por você. Você que entregou sua vida a Jesus pela primeira vez, fica aí, com a sua mão levantada. Eu quero te dizer que se você fez isso de coração sincero, e só Deus sabe disso, eu não sei, nem seu amigo do lado sabe, ninguém sabe, só Deus sabe se você foi sincero. Se você entregou sua vida a Jesus pela primeira vez, com um coração sincero, a Bíblia diz que o Espírito Santo está habitando no seu coração a partir de hoje, e tua vida nunca mais será a mesma, você está frito, Ele vai te incomodar, nunca mais pecar vai ser a mesma coisa, você vai ter nojo, você vai começar a ficar incomodado, você vai querer viver uma vida com Deus. E se você tiver uma coragem absurda, eu quero que você venha aqui à frente, porque eu quero orar com você. Você que fez essa oração pela primeira vez, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Pode vir, eu quero orar com você. Amém, pode ficar virado para cá. Você que entregou sua vida a Jesus pela primeira vez, glória a Deus. Vem aqui à frente. Vem mais aqui coladinho comigo. Show, show. Massa. Massa, massa, massa. Toca aqui, toca aqui. Ó, se você fez isso de maneira sincera e você ainda está aí, eu quero te pedir. Isso é um ato de fé enorme que eles estão fazendo. Porque isso demonstra a coragem e a convicção do coração deles.
Aí você diz, Rony, eu estou com vergonha. É exatamente essa batalha que você vai ter no mundo. De achar que as pessoas vão te criticar, e vão mesmo, por tudo. Mas não é só pelo fato de você ser cristão ou entregar sua vida a Jesus. Eles vão te criticar pela tua roupa, eles vão te criticar pelo teu corpo, a vida inteira vai ser assim. Ou você tem convicção das coisas que você decide, ou esquece. Você vai ser sempre fruto da manada. Então, se você entregou sua vida a Jesus hoje pela primeira vez, de todo o coração, eu quero te fazer o teu último convite. Sai do teu lugar e vem aqui, porque eu quero orar com você. Amém? Tem mais alguém? Glória a Deus. Olha só. A Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar no coração de vocês. E a vida de vocês jamais será a mesma por algo que Ele plantou na mente e no coração de vocês. Então Deus vai começar a falar com vocês. O que vocês precisam fazer? Buscar a Deus através da sua palavra. E o Nova Teens é uma excelente forma de fazer isso. Ter relacionamentos de Deus. O Nova Teens é uma excelente forma de fazer isso. Não deixe. E terceiro, ter um relacionamento pessoal com Ele. Não adianta só vir no Nova Teens. Tem que buscar a Deus na sua vida pessoal e em casa. E os demais, talvez tenha alguém que fez essa oração sincera também aí onde você está. Eu quero te dizer que não deixe Deus apagar, ou o diabo apagar aquilo que Deus plantou no seu coração. Amém? Vamos orar por essas pessoas que estão aqui, por esses meninos, pelas meninas. Pai, muito obrigado pelo coração e pela vida deles, pela sinceridade do coração deles. Que o Senhor renove cada dia mais as forças e dê coragem e vigor para que eles possam buscar a sua presença. E para todos aqueles que estão e ouviram essa palavra hoje, encoraja-os a pregar essa mensagem que eu acabei de pregar, Senhor, de que Jesus é real, de que Jesus é verdadeiro, de que Jesus transforma vidas. Pai, que eles saiam daqui espalhando essa mensagem para os seus amigos, sem medo de falar de Jesus para os seus amigos, sem medo de dizer que a vida deles é transformada, sem medo de falar de Jesus para os seus pais, para os seus vizinhos, para o seu tio, para o seu avô, para todos que eles conhecem. Dá uma força, Senhor, uma coragem para eles testemunharem do seu amor. Eu te peço, vá com eles, acompanhe-os e o seu Espírito os transforme. Em nome de Jesus, amém. E dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Dá um abraço em alguém aí, dá um abraço aí, dá um abraço. Cumprimenta seu amigo aí. Que Deus abençoe.